Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai dar continuidade a essa série de correções gratuitas aqui do canal, vendo como que as pessoas tratam dos temas nas suas redações e vendo também como que a gente pode usar esses textos para melhorar a sua redação. Então, se você também quer participar dessa iniciativa, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É muito simples, é muito rápido, é gratuito. Então participa também dessa iniciativa, assim como a Brenda, do terceiro ano, lá de Barra do Jossa, da Bahia, participou. Então vamos ler o texto, né, como que ela tratou desse tema de poluição, lixo e meio ambiente na sociedade brasileira. Vamos ver como ela tratou e depois a gente vai comentar como que a gente pode usar esse texto para melhorar a sua redação. De acordo com o trecho do poeta modernista Carlos Drummond de Andrade, no caminho tinha uma pedra no caminho. O lixo é um obstáculo muito grande para o meio ambiente e para a sociedade. Isso nos permite entender que o lixo no meio ambiente é um grave problema, não só pela elevação do consumo, mas também pela poluição deixada pelo mesmo. Em primeiro plano, evidencia-se que a elevação de consumo é um fator determinante para o aumento do lixo no meio ambiente. As pessoas estão consumindo cada vez mais e, desse modo, a quantidade de lixo está crescendo junto. Além disso, os lixos são jogados em rios, ruas e lugares inadequados. Estima-se que 80% do lixo encontrado no mar são de atividades realizadas em terra, enquanto os outros 20% são de atividades do mar. Cabe salientar, outro sim, que muitos danos são deixados pelo lixo, como poluição, doenças causadas por insetos, intoxicação por água contaminada, dispersão de sapos, ratos, baratas, imagino que esteja escrito errado, entre outros animais. No entanto, as pessoas continuam poluindo o ambiente, mesmo com todas as consequências que são trazidas, resultando muitas vezes em morte, principalmente de crianças. Portanto, tais medidas seriam eficientes para combater esse problema. A ação do governo em parceria com o MEC a fim de financiar projetos sobre os impactos que o lixo traz para o ambiente, através de uma ampla divulgação televisiva, entrevistas em jornais, debates entre alunos e professores sobre esse assunto. Nesse sentido, o intuito de tal medida deve ser o diagnóstico desse problema e erradicação do lixo no meio ambiente. Logo, ao tomar essas atitudes, iremos remover uma grande pedra do caminho para o desenvolvimento. Agora, como que a gente pode usar esse texto para melhorar a sua redação? Para responder essa pergunta, eu estou aqui na minha página, onde eu tenho os meus comentários, divididos em três cores, basicamente. Os comentários em vermelho relacionados às partes da redação que estão inadequadas e que precisam ser corrigidas. As partes em azul, que são as partes boas, que você também tem que se inspirar para reproduzir nos seus textos. E as partes em verde, que são as minhas sugestões, os meus comentários, para a gente melhorar essa redação. E se você quiser ganhar esse PDF, essa correção comentada, com a nota competência por competência e um plano de ação para esses erros, mas que também podem ser os seus erros, entra no nosso grupo do Telegram, que por lá, além de você ter a possibilidade de receber esse PDF, você também vai ganhar a programação semanal aqui dos vídeos do canal, para você não perder nenhum conteúdo. Então vamos ver como que a gente pode usar esse texto para melhorar as suas redações. Aqui a gente também, então, tem um tema de meio ambiente, né, lixo, sociedade. Então vamos começar analisando essa introdução para ver o que a gente pode aprender, né? O que a gente pode pegar aí de conhecimento. Então você vê que aí em azul eu já pontuo que tem algumas colocações aí que são boas, são positivas e que você tem que se inspirar para reproduzir também na sua redação. Então você vê que ela coloca uma citação, né? Faz uma referência ao Carlos Drummond de Andrade. Então utiliza-se do repertório sociocultural da literatura, né? Para fazer uma relação para contextualizar o problema. Isso é muito bacana. E assim, a seguir, depois de ter feito essa referência ao repertório sociocultural, também ela coloca a relevância do problema, né? O lixo é um obstáculo muito grande, ou seja, se isso não fosse um problema importante, não fosse um problema relevante, a gente não estaria discutindo. Então é muito bom que você faça isso também nas suas redações, sempre destaque o tema e mostre que ele é um problema relevante a ser debatido, combatido, discutido. E aí, em relação ainda às partes positivas desse parágrafo, que você tem que se inspirar para também fazer nas suas redações, ela coloca de uma maneira muito clara os dois pontos que ela vai tratar no texto dela. Então ela fala que essa questão do lixo, né,
desse obstáculo muito grande para a sociedade, ela se relaciona com a elevação do consumo e a poluição deixada pelo mesmo. Então aí são os dois pontos principais dessa redação. Isso é muito positivo, porque depois que você termina de ler a introdução, você já sabe sobre o que o candidato vai falar, e isso para o corretor é essencial para que a competência, né, que trata da dissertação, de você exibir a sua tese de maneira clara, o seu posicionamento de maneira clara, isso é respeitado. Então isso é uma coisa que você tem que buscar também fazer no seu texto. Agora, o que a gente poderia melhorar nessa introdução, né? Se a função da introdução é introduzir o tema, mostrar qual é o assunto que a gente vai debater, é importante que tudo esteja conectado. Então, essa primeira frase que fala do Carlos Drummond de Andrade, desses versos, né, do poema, eles são muito bacanas, eles são metafóricos, mas não fica muito claro essa relação entre o poema e o lixo. Lê comigo, vamos supor que a gente começasse o parágrafo de o lixo é um obstáculo. Eu não sinto muita diferença, parece que se o parágrafo começasse o lixo é um obstáculo muito grande para o meio ambiente e para a sociedade. Isso nos permite entender que o lixo, ou seja, se eu começo no meio do parágrafo e eu não sinto falta do trecho que fala do Carlos Drummond de Andrade, do poema, significa que esse trecho ou ele está solto ou ele não faz sentido. E eu acho que ele faz sentido. Então qual é o problema que sobra? Ele está solto. E aí justamente o meu comentário vai nesse sentido. Ligação com o tema, conexão entre frases. Então se você trouxe um repertório externo e você quer mostrar que aquele repertório externo tem relação com o tema, você deveria utilizar, né, sempre uma coisa que você tem que fazer nas suas redações é utilizar a referenciação, usar a conexão entre as frases. Então seria muito melhor que a gente colocasse aqui nessa frase que começa com o lixo, a gente poderia dizer o seguinte: no contexto da sociedade brasileira, a pedra, metaforicamente referida no poema, é representada na prática pela questão do lixo, um obstáculo muito grande a ser superado. Ou seja, eu mostrei a relação entre o repertório e o tema que eu estou falando. Ficou uma coisa conectada, porque do jeito que tá muito desconexo, muito solto. Ainda de comentário para a gente melhorar esse parágrafo, teria essa questão, isso nos permite entender. Então, evitar usar a primeira pessoa do plural, né, o nós, em momentos que sejam diferentes da conclusão. A conclusão você até é permitido de usar para dar essa ideia de conjunto, de comunidade, de todo mundo junto em prol de uma causa. Mas ao longo de todo o texto, excetuando-se a conclusão, não é muito bem-vindo você usar a primeira pessoa do plural. Então, evitar. E também aí tem um probleminha de vírgula, né? Que permite entender que o lixo no meio ambiente, ou seja, isso é uma oração subordinada substantiva. E orações subordinadas substantivas não têm uma vírgula depois do pronome relativo. Então aí teria que tirar essa vírgula e deixar a frase contínua, né, sem nenhuma divisão por vírgula. Então o que a gente aprendeu com esse parágrafo? Que você sempre tem que trazer um repertório, mostrar que o tema é importante, exibir de maneira muito clara os seus problemas que você vai tratar ao longo do texto e sempre conectar as suas frases para que nada fique solto. Ficar atento aí à vírgula e também evitar o nós em momentos que não sejam a conclusão, né, para dar essa ideia de comunidade. Então vamos seguir, vamos ver o que a gente pode aprender com o argumento número 1. Como que ela usou e o que a gente pode entender desse argumento. Então aí você vê que eu coloco logo de cara, em primeiro plano, e o que tem de positivo nesse parágrafo? Ele começa em primeiro plano, porque em primeiro plano é um conectivo que marca o início de uma discussão. Então, assim, é sempre positivo que você mostre, por meio dos conectivos, onde está o seu raciocínio. Então, eu vou começar a falar, agora eu vou começar a justificar, isso tem relação com aquela outra coisa, isso é causa daquilo que eu acabei de dizer, agora eu vou concluir, entende? Então, o conectivo, ele trabalha a elaboração das ideias para que você consiga mostrar para a pessoa que está corrigindo sobre o que você está dizendo agora, para onde está o seu raciocínio naquele momento. Então, em primeiro plano, ele respeita essa ideia, ele é muito positivo nesse sentido. Ainda de pontos positivos, tem aí o tópico frasal número 1, né? A elevação do consumo é um fator determinante para o aumento do lixo no meio ambiente, ou seja, fazendo menção ao problema que foi definido lá na introdução, elevação do consumo. Só que aqui eu já seguindo aí o meu comentário, né, eu faço a seguinte sugestão. Você poderia, né, colocar sempre depois do seu tópico frasal, isso é uma coisa que você pode levar sempre para a sua redação, um embasamento, um aprofundamento dessa ideia inicial. Ou seja, por que isso é verdade? Por que isso é uma realidade?
Isso é uma regra que, se você for seguir na sua redação, eu tenho certeza que você vai melhorar muito seu texto. Se você sempre quer afirmar uma coisa, embasar por que você está dizendo aquilo, nada no seu texto vai ficar solto, nada vai ficar genérico. Sabe aqueles comentários vagos, soltos, sem sentido, sem conexão? Você vai evitar que esses comentários aconteçam. Então, aí a gente tem as pessoas, aí eu sugeri que fosse substituído por indivíduos, estão consumindo cada vez mais, risquei esse cada vez mais, né, porque é uma expressão extremamente coloquial, não é muito boa de ser colocada na redação, e desse modo a quantidade de lixo está crescendo junto. Então essa frase toda, desde as pessoas até crescendo junto, ela é uma frase que ela não agrega muito para a discussão. Ela não tem uma fonte, ela não tem um embasamento, ela não, a gente já sabe que já foi dito que está tendo elevação do consumo. E aí essa segunda frase repete essa mesma ideia, se a gente for parar para analisar. As pessoas estão consumindo cada vez mais. Então foi dito a mesma coisa de uma maneira diferente. Então a gente não quer uma repetição de ideias, a gente quer uma ideia e um aprofundamento dessa ideia. Ou seja, de onde vem esse impulso da elevação do consumo? O que motiva as pessoas a consumirem? O que está por trás dessa dinâmica? Então seria muito mais interessante que esse embasamento nessa linha de raciocínio fosse feita do que simplesmente dizer que as pessoas estão consumindo cada vez mais, uma coisa que é muito vaga, muito solta, e por isso que eu pontuei esses comentários. E aí a gente vê que também tem um outro ponto positivo, né, logo a seguir, que está sublinhado desde o além disso, né? Além disso, os lixos são jogados em rios, ruas e em lugares inadequados. Ou seja, isso faz menção, de certa maneira, ao segundo problema levantado lá anteriormente na introdução, poluição deixada pelo mesmo. Isso é uma coisa muito positiva, sempre fazendo referência ao que foi dito anteriormente, sempre mostrando que, olha, aquilo que eu disse que eu ia dizer, aquilo que eu disse que eu ia dizer é bom, né? Mas aquilo que eu defini que eu ia dizer lá no início, na minha introdução, agora eu estou fazendo referência. Eu não estou tirando uma coisa do nada, eu estou fazendo referência a uma coisa que eu já defini que eu ia tratar. Então isso é uma coisa muito positiva que fortalece o texto. Só que aqui o problema é que você está em um parágrafo de argumentação e a gente tem um espaço limitado para elaborar as nossas ideias. E um erro muito comum é as pessoas acharem que sobrepor ideias, falar de várias coisas e dizer várias coisas relacionadas ao tema é uma coisa positiva, como se a quantidade fosse significar necessariamente uma pontuação mais alta, porque você estaria mostrando que você sabe muito sobre aquele tema. Só que isso não necessariamente é verdade. Então, se você fosse pegar esse primeiro ponto de consumo e destrinchar, aprofundar, elaborar por que ele acontece, qual área do conhecimento, né, qual repertório sociocultural você poderia utilizar para embasar essa ideia, seria muito melhor, muito mais pertinente, o resultado seria muito melhor do que você simplesmente falar de uma maneira superficial e já partir para uma segunda ideia, que foi o que aconteceu. A gente mal fala de elevação do consumo e a gente já está falando sobre lixo jogado em lugares inadequados, em ruas, em rios. Então, assim, não fica uma elaboração muito aprofundada que o estilo dissertativo argumentativo ele pede. Então, é isso que eu coloquei aí, evitar sobreposição de ideias. Isso é uma coisa que você tem que evitar sempre nas suas redações. É melhor que você faça um período, um parágrafo para cada ideia central, né, que você vai estar tratando na sua tese, e você ter a oportunidade de trabalhar com mais profundidade cada uma dessas ideias. Eu tenho certeza que o parágrafo vai ficar muito melhor estruturado. E aí eu continuei, né? Essa última frase desse período, desse parágrafo, estima-se que 80% do lixo encontrado no mar são de atividades realizadas em terra, enquanto que os outros 20% de atividade são do mar, né? São referentes ao mar. E aí eu marquei que isso é uma coisa positiva porque isso faz menção, né? Isso de certa maneira, é um repertório referente ao tópico frasal 2, né? De uma exemplificação na prática de como que essa realidade desses lugares inadequados, isso realmente acontece, que as pessoas de fato deixam o lixo, despejam os seus lixos, né, os seus dejetos em lugares inadequados. Só que assim, eu poderia até pontuar que eu nem coloquei aí no documento, mas a gente poderia pontuar que de onde veio essa informação, qual que é a validade dessa informação, enfim, carecem outros dados, né, para dar força a esse repertório, mas de certa maneira não deixa de ser uma coisa positiva, pertinente. O que a gente aprendeu com esse parágrafo então?
que, assim, como eu coloco aí no final desse parágrafo, aprofundamento das ideias e organização. A gente aprendeu que é sempre bom que você coloque os tópicos frasais, ou seja, fazendo referências às ideias centrais daquela ideia grandona, né, aquela ideia principal que você falou lá na sua introdução. É bom você fazer essa referência, é bom você usar um conectivo, é muito bom que você também faça uma abordagem prática dos pontos que você está tratando, né, como aqui foi colocado dados referentes ao lixo. E assim, também seria melhor ainda que você aprofundasse, você elaborasse uma organização das ideias para evitar que a gente tratasse os pontos de maneira superficial. E para encerrar esse parágrafo, foi o que eu falei aí, organização, TF, E, RE e F. O que é isso? Tópico frasal, embasamento, repertório externo e fechamento, ou seja, uma sequência aí lógica para você defender uma ideia. Você começa falando do principal, elabora essa ideia, traz um repertório externo para mostrar por que aquilo é verdade, né? Uma outra área do conhecimento, e fecha essa ideia, trazendo uma conclusão, trazendo uma consequência, fechando esse ciclo. Então, é isso que a gente aprendeu com esse parágrafo e eu espero que você coloque isso em prática também nos seus próximos textos. Agora, o que a gente pode aprender com esse outro parágrafo, né? Aprendizado nunca é demais. O que a gente tem aí? Então, marcado em azul, a gente vê que essa primeira frase, cabe salientar outro sim. Então, toda essa frase, até baratas, entre outros animais, aí está até escrito errado, mas aí eu nem considerei que isso talvez é um erro de digitação, certeza. Essa questão ela é muito boa porque a gente coloca aí uma consequência. Então, você colocar uma consequência para o ponto que você está tratando é uma coisa muito pertinente. Agora, o que eu sugeri que a gente poderia melhorar nessa frase? Objetividade. Assim, você fazer uma enumeração, você colocar várias coisas que se relacionam com aquele ponto, é uma coisa positiva. Você coloca 2 coisas, 3 pontos, agora, lixo, poluição, doenças causadas, intoxicação, dispersão de sapos, ratos, baratas e outros animais. É uma coisa muito extensa para uma ilustração que você conseguiria fazer com 2 pontos, 3 pontos, seria suficiente. Então, objetividade é sempre bom, né? A gente tem que pensar que o corretor, ele quer ler de uma maneira muito rápida e já entender o que você está querendo dizer. Então, se você conseguir ser o mais objetivo possível, o máximo de claro possível nas suas palavras, nos seus termos, assim, isso vai ser uma coisa muito positiva nas suas redações. Então, continuando aí analisando, a gente tem, no entanto, as pessoas, de novo, a sugestão de trocar pessoas por indivíduos, continuam poluindo o ambiente. E, de novo, isso é uma afirmação vaga e que a gente continua andando em círculos. Então, a gente começou falando do consumo, aí depois falou que as pessoas estão jogando lixo no lugar inadequado e continuam poluindo o ambiente. Então, a sensação que dá é que a gente está andando em círculo, a gente não tem uma progressão de ideias, a gente está falando sempre das mesmas coisas sem agregar camada. Então, o texto ele precisa ter uma coisa chamada progressão textual. É preciso que você comece a sua ideia e você vá adicionando camadas ao seu raciocínio. Então, você começa de uma maneira simples, você começa falando do tema, começa falando sobre quais problemas você vai tratar, e aí, quando você chega em cada um dos problemas, você fala, esse problema acontece por conta disso, eu trago essa ideia aqui para embasar o que eu estou dizendo, esse problema tem a seguinte repercussão. Então, você vai agregando camada pouco a pouco na sua redação. E aqui a sensação que dá é que a gente está andando em círculos, que o raciocínio aqui não tem um aprofundamento, a gente está dizendo sempre as mesmas coisas de maneiras diferentes. Isso não é uma coisa positiva na redação. Então, se você tem esse problema, se às vezes você não consegue identificar a maneira de você organizar o seu raciocínio, se ninguém nunca te explicou como que o raciocínio deveria ser estruturado, pensa numa história. O argumento nada mais é do que uma história, que tem início, meio e fim. Então, se você tem que começar, você tem que ter um meio e você tem que terminar. Então, isso é muito importante que você tenha essa noção. Por mais que pareça muito básico, se você tem um entendimento que você tem que começar uma ideia, elaborar e terminar, você já vai melhorar muito a sua argumentação, seja no nível que você estiver, se você está começando a fazer redação agora ou se você faz uma redação super elaborada, essa dica ela serve para todo mundo, ela é bem democrática. Então, voltando aí para o parágrafo, no entanto, as pessoas continuam poluindo o ambiente. Aí, no entanto, faltou uma vírgula aí, né, conectivo, mesmo com todas as consequências que são trazidas. Então, de novo, teria que sim colocar uma vírgula também, uma oração subordinada, resultando, vírgula, muitas vezes,
vírgula. Então, assim, o vírgula foi usado de maneira faltosa, né, vamos dizer assim, não teve o uso correto da vírgula para pontuar as orações, as ressalvas, enfim, em morte, principalmente de crianças. E aí eu pergunto, de onde veio essa informação? Então, assim, em nenhum momento a gente tá. O lixo, assim, por que as crianças? Você tá entendendo? Assim, o lixo pode afetar mais as crianças? Esse dado pode ser verdadeiro? Pode. Mas de onde ele veio? O tema é lixo, o tema é meio ambiente, é poluição. Então, assim, por que a gente está falando especificamente das crianças? É importante que as coisas não fiquem soltas, elas tenham uma explicação de ser. Por que você está colocando aquilo na sua redação? Essa é a pergunta que deve ser um mantra na sua vida de fazer redação para o Enem. Por que eu estou escrevendo isso? Qual o objetivo de eu estar dizendo exatamente isso que eu estou dizendo? Então, se você consegue responder essa pergunta de uma maneira muito clara, se tem uma resposta muito clara, ora, isso é óbvio que eu estou dizendo isso por conta disso. Isso é uma coisa muito positiva. Agora, se você não consegue explicar de maneira muito clara por que você está escrevendo aquilo que você está dizendo, significa que o seu entendimento de redação, de planejamento, das partes que compõem a redação, está prejudicado e você precisa estudar talvez melhor a estrutura dissertativa argumentativa, os recursos argumentativos. Então, o que a gente aprendeu com esse parágrafo? Que a gente tem que sempre elaborar as consequências, que é uma coisa positiva, que é bom também que a gente seja o mais objetivo possível, a gente precisa ter atenção ao uso da vírgula e, assim, evitar colocar frases soltas que não tenham conexão de maneira muito clara com o que a gente está dizendo ou informações que não têm embasamento. E, acima disso tudo, não ficar percorrendo em círculos, aprofundar o raciocínio. Se a gente está dizendo sobre consumismo, vamos dizer por que acontece o consumismo, com o que se relaciona o consumismo, qual a repercussão do consumismo. Se a gente está falando de posturas inadequadas, ou seja, falta de uma consciência coletiva, uma consciência ambiental, de educação sanitária, enfim, se a gente está falando disso tudo, existe uma razão de ser, existe alguma área do conhecimento que a gente consegue relacionar e elaborar todas essas ideias para que nada fique superficial. Então, vamos para o nosso último parágrafo e analisar o que a gente pode tirar de aprendizado com esse parágrafo e colocar nas suas redações. Então, aí, de positivo, o que a gente tem? A gente começa com o portanto, que, como é que pode? Portanto, o que isso tem de tão positivo? O portanto, ele mostra ele é um conectivo que dá esse tom conclusivo. Então é como se ele fosse um aviso, olha, eu vou concluir o meu texto, eu vou terminar a minha redação. Então, se você já mostra isso para o corretor, de novo, o conectivo está trabalhando para você. Então ele já está facilitando o entendimento daquelas coisas que você está dizendo, está facilitando o raciocínio do seu texto. E aí, já logo a seguir, né, eu tenho a pergunta, portanto, tais medidas seriam eficientes. Tais medidas, que medidas? E faz referência a quê? Nenhuma medida foi dita anteriormente para ser referida, entende? Então fica uma referenciação vazia. Eu não sei que medidas, fica uma coisa muito solta. Então, assim, evitar da gente fazer esse tipo de erro, né? Da gente achar que falou alguma coisa anteriormente e não disse, pode acontecer. A gente às vezes tem uma ideia de colocar alguma coisa na redação, não coloca e fica com aquilo na cabeça. E quando chega na conclusão, a gente acha, isso é assim, pasmo, isso acontece mesmo. A gente acha que a gente mencionou e faz uma referência para uma coisa que na verdade não foi dita. Então, assim, tais medidas, não tem medida, seriam eficientes para combater esse problema. E aí eu dei a sugestão, nessas duas barras verdes, né, de ser colocado um ponto final e começar um outro período. Ou seja, esse primeiro período aqui seria o quê? Seria um período de retomada, né? Seria mostrar para o corretor, falar assim, olha, eu vou terminar o meu texto e agora eu vou fazer um gancho para a intervenção. Então, as medidas seriam que existia para combater o problema, ou seja, eu deixei um gancho para então, para tanto o governo em parceria com o MEC, entende? Então, eu deixo uma deixa para a gente colocar a nossa proposta de intervenção. Isso é uma coisa muito positiva para você fazer nos seus textos. O que também tem de positivo? Mais uma vez, nesse sentido ali, né, na frente do 4, que é mais um conectivo, o conectivo assim, seja fã do conectivo. Então, sempre que você puder usar, use o conectivo.
E por último, né, a gente tem aí nessa última frase, pedra no caminho, ou seja, é uma brincadeira, ou seja, é uma lembrança que em algum momento do texto foi dita a questão da pedra no caminho, e aí na última frase se faz uma menção a esse repertório sociocultural que foi colocado lá no início. Isso é uma coisa muito positiva de ser feita, mas ficou o comentário lá na introdução que deveria ser melhor articulado para que essa referência fizesse mais sentido. Mas não deixa de ser uma dica boa aí para você se inspirar e fazer também nas suas redações. Se você colocou alguma coisa na sua introdução que é retomável, né? Nem tudo é retomável, mas se dá para retomar, fazer uma referência, faça, que eu tenho certeza que você vai ter aí um estilo legal no seu texto. Agora, o que a gente pode melhorar nesse parágrafo? Aí então a gente tem a ação do governo, ou seja, quem vai fazer esse número 2, né, faz menção aos pontos da cartilha do participante, que diz que a proposta de intervenção tem que ter 5 pontos, o que você vai fazer, quem vai fazer, como você vai viabilizar, quais os efeitos e quais os efeitos e qual é o detalhamento de um desses pontos. Então aí o 2, quem vai fazer, em parceria com o MEC, e em parceria com o MEC não é viabilidade, isso é uma coisa que você não pode se confundir. E aí eu sugeriria, inclusive, de colocar Ministério da Educação ao invés da sigla, a fim, e aí faço a distinção de uma coisa que é muito errada, é muito comum de ser errada, né? A distinção entre o afim junto, que tem essa noção de afinidade, né? Afinidade, proximidade, e o afim separado, que tem essa noção de finalidade. Então aqui o afim tem a noção de finalidade e deveria ser escrito de maneira separada. A fim de financiar projetos sobre o impacto do lixo que o lixo traz para o ambiente. Então aí a gente também tem um erro, né? Traz escrito com S dessa maneira, tem ideia de local, né? Traz parte posterior, fundos, né? É a parte de trás da casa. Agora, traz com o verbo trazer, né? De acarretar, no sentido que foi colocado aqui, seria com Z, né? Do verbo trazer para o ambiente. E aí, assim, esse a fim de financiar, eu não consegui distinguir de maneira muito clara se isso é a finalidade, ou seja, é a finalidade de ser colocada do projeto, ou se é o que você vai fazer. Ah, eu quero colocar projetos. Mas de uma maneira ou de outra, se gerou essa dúvida, significa que teve um uso impreciso do conectivo, né? Uso impreciso dos termos que causou esse confundimento, essa confusão. Eu não consigo distinguir muito bem. Isso não é uma coisa que a gente quer. A gente sempre tem que tentar reduzir ao máximo o trabalho do corretor. A gente tem que tratar o corretor como rei. Ele vai ter que ler uma vez e assim, acabou, ele entendeu tudo de primeiro, não tem que voltar no texto, não tem que se questionar nada, interpretar nenhuma parte, tem que ficar tudo cristalino, transparente para ele conseguir entender o que a gente está querendo dizer. Então, fica esse comentário, através, e aí de novo, através não é um termo muito bem-vindo, é melhor que você usasse o por meio de, através no sentido, através dessa noção de atravessado, né? Então, não é exatamente isso que a gente quer passar, a gente quer dar uma ideia de instrumento, né? Qual é a ferramenta de viabilidade mesmo. Então, seria muito melhor usar o por meio de, uma ampla divulgação televisiva, e aí você continua, o texto continua, e a gente percebe assim que ele não está completo, falta aí ter uma clareza dos elementos, falta ter um detalhamento, e a proposta ela ficou a desejar nesses pontos. E assim, os últimos comentários que eu faço em relação a esse parágrafo seria, na última frase, né, logo, ao tomar essas atitudes, ou seja, isso deveria ser limitado por vírgulas. Iremos remover uma grande pedra do caminho. Então, grande é subjetivo. Então, a gente não quer dar esse tom subjetivo para um texto que é dissertativo, ou seja, tem uma linguagem denotativa, de dicionário, tem uma linguagem assim objetiva. A gente não quer tá aqui aberto à subjetividade, interpretação. Então aí fica só esse comentário. Então o que a gente aprendeu? Que com esse parágrafo, né, para você usar nas suas redações, que é sempre bom você usar um conectivo conclusivo para mostrar que a sua discussão vai chegar ao fim. A gente também aprendeu que é bom a gente fazer essa primeira frase de retomada do tema e deixar um gancho para a gente introduzir a nossa proposta. A gente viu que a nossa proposta tem que ter 5 elementos e aí deixaram de existir.
Seria muito bom sempre usar os conectivos, eu sou fã do conectivo, seja também, a gente aprendeu isso, e que é muito legal também na sua última frase, né, sempre que você for possível, você fazer essa brincadeira de retomada com o que foi dito lá na introdução, dando essa ideia de texto-circuito, né, texto circular, essa referenciação grande, né, macro da sua redação. E que a gente tem que respeitar os 5 pontos do INEP, que são os 5 pontos relacionados à proposta. Então, frente a todos esses comentários, que a gente aprendeu várias coisas na redação, vamos ver como a gente pontuou competência por competência esse texto. Então, a gente tem aqui na norma culta que eu dei 80 pontos, porque tiveram vários erros gramaticais, a gente teve erro de vírgula, erro de escrita, né? Então o traz de parte de trás com o trazer, o afim junto, enfim, tiveram vários termos assim equivocados e por essas razões eu dei 80 pontos. Em relação à competência 2, do entendimento da estrutura dissertativa, argumentativa, eu achei que o texto assim, ele foi pertinente, ele mostrou a sua tese, os argumentos faziam menção, de certa maneira, ao que foi proposto a ser discutido, mas os argumentos assim não deixaram a desejar, a estrutura não estava tão adequada, as frases às vezes você tinha uma sobreposição de ideias, enfim, alguns erros ali que não tinha como dar mais do que 160. Em relação à competência número 3, que trata da argumentação propriamente dita, eu achei que os fatos, os argumentos, as ideias são pertinentes ao tema, não tem como dizer que não são, só que eles estavam organizados de uma maneira como é que eu posso dizer, pouco organizados para defender um ponto de vista. Eles talvez estavam repetitivos, não estavam necessariamente conectados, as ideias não estavam muito claras como elas se relacionavam. Então, por conta disso, eu dei 120 pontos. Em relação à competência 4, que trata dos recursos coesivos, eu falei aqui, eu dei aqui 120 pontos pela razão do uso do conectivo, assim, por vezes, deixar a desejar, né? O conectivo ele nem sempre foi utilizado. Você vê logo na primeira frase da introdução, em relação à segunda, não tem uma conexão muito clara, tais medidas fazendo uma referenciação vazia. Então, assim, alguns erros assim que não puderam deixar que eu desse uma nota maior do que 120 pontos. E em relação à competência número 5, eu dei aí 120 pontos, porque eu achei que a proposta estava incompleta, né? Ela tinha 3 elementos no máximo, e aí, por conta disso, 120 foi a nossa máxima para essa competência, somando todas essas competências, 600 pontos. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar esses erros dessa redação. E se você se identificou com algum desses erros, você também vai poder melhorar o seu texto a partir desses comentários que eu vou fazer agora. Então, o que o plano de ação ele fala? Ele fala o seguinte, que em relação à norma culta, a gente teve vários erros de vírgula que foram diretamente relacionados a alguns tipos de situações, mas principalmente em relação às orações subordinadas substantivos. Então, ter atenção e estudar esses casos, né, se você se identificou, para que você evite repeti-los no futuro. Estudar termos que causem confusão, então afim com a ideia de finalidade ou afinidade, traz e traz, SZ com parte de trás e traz de acarreta, né, trazer, faz essas distinções, então tudo é uma questão de anotar para você simplesmente não cometer esses erros novamente. Evitar a primeira pessoa do plural, ou seja, fora da conclusão, que é até aceitável, evitar a primeira pessoa do plural para que você consiga respeitar a linguagem dissertativa distanciada. Evitar termos e expressões coloquiais, ou seja, pessoas, cada vez mais, termos que não agregam para a discussão e que assim marcam de maneira muito vaga aquilo que está tentando ser dito. Então, evitar essas expressões coloquiais. A norma culta é assim, listinha. Eu fui pontuado aqui que está errado, então essa palavra não é bem-vinda. É melhor substituir por essa. É tentativa e erro. Tudo é tentativa e erro, mas a norma culta é muito mais direta. Errei crase, vou estudar crase. Errei vírgula, vou olhar os casos de vírgula. Entende? É muito direto e tenho certeza que você vai melhorar esses pontos. Em relação à estrutura e recursos coesivos, eu acho o seguinte.
que falta a conexão das ideias acontecer de uma maneira mais clara. Então, conectar as ideias pelos mecanismos de referenciação, os conectivos, isso é uma coisa muito positiva, né, e muito pertinente. Seja fã dos conectivos, que nem eu já disse. Explorar a referenciação, exatamente a mesma coisa. Evitar frases soltas e desnecessárias. Faz menção àquela pergunta: o que eu estou colocando na redação tem um objetivo claro? Eu sei por que eu estou dizendo isso? Porque se eu não sei explicar por que eu estou colocando aquela frase, significa que talvez ela não seja necessária, ou ela não esteja agregando o tanto que eu achava que ela estava agregando. Então, essa reflexão ela precisa acontecer. Estudar o uso dos conectivos, ou seja, é sempre positivo que você domine sempre quando usar cada tipo de conectivo, para que você sempre use de maneira adequada, pertinente e consiga fazer a referenciação de uma maneira correta. E evitar períodos longos. Você lembra que eu sugeri colocar as barrinhas verdes? Então, isso é uma coisa que também facilita muito a leitura e a correção também da redação, para que o raciocínio fique muito mais claro, muito mais nítido. Em relação à introdução, estabelecer relação entre repertório e tema é aquilo. Isso também, de certa maneira, se relaciona com o recurso coesivo, né? Você sempre quer estabelecer a relação entre aquele repertório, aquela ideia que você trouxe, né? Um poema, um autor, um fato histórico, e o tema que você está tratando, para que não fique solto, né? Para que você não veja aquilo e tá. Por que aquilo foi colocado na redação? Entendeu? Então, para que você evite esse tipo de coisa, é muito bom que você estabeleça, assim, é muito bom não, é primordial, é fundamental que você estabeleça essa relação entre repertório e tema. Em relação à argumentação, mais uma vez, assim, a gente já falou ao longo da correção, organização do raciocínio, que a gente tenha de maneira muito clara, né? Se você se sente às vezes perdido na elaboração dos seus raciocínios, entender como esse segundo tópico coloca, que o raciocínio tem um início, um meio e um fim. Então, você entender que você tem que começar a defender uma ideia, aprofundar essa ideia, trazer um repertório externo para embasar, então traz um autor, traz um dados, traz enfim, traz alguma coisa para mostrar que aquilo realmente acontece na realidade e você fecha essa ideia, ou seja, qual é a repercussão desse fato que você começou dizendo, qual que é a consequência dessa ideia que você começou falando. Então isso é muito importante. Aprofundar os tópicos frasais também faz menção a organizar o raciocínio, né? Faz menção especificamente ao meio, né, do raciocínio, qual é o embasamento, o aprofundamento, o repertório externo que pode ser colocado para embasar essa ideia e, por último, embasar afirmações e ideias. Tudo que você coloca na sua redação tem que ser fundamentado. Você não pode pressupor que o corretor sabe de tudo, você não pode pressupor que ele vai interpretar aquilo que você está dizendo, você não pode pressupor que aquilo é um conhecimento geral. Tudo que você coloca na sua redação tem que ser fundamentado para que nada fique solto. E por último, na conclusão, o único ponto aí que eu coloco é respeitar os 5 pontos da cartilha do participante, né, do INEP, que eu recomendo para todos os candidatos que vão fazer o Enem, lerem essa cartilha, porque ali tem informações valiosas, tem redações exemplares, ou seja, você tem ali muita informação muito positiva que vai ajudar você a construir a sua redação. E os 5 pontos que fazem menção àqueles pontos da proposta de intervenção, eles são essenciais para que você gabarite a competência número 5. Então, se você gostou dessas dicas, né, gostou desses comentários, te esclareceu alguma coisa que você estava lutando na sua redação, não conseguia melhorar, e agora você conseguiu ter uma luz aí, se inscreve no canal para você receber outras correções desse nível, outros comentários, orientações desse estilo, que eu tenho certeza que você vai se beneficiar. E também, se você quiser receber esse PDF, lembra de participar do nosso grupo do Telegram, que o link está aqui na descrição para você participar, e assim, você vai receber esse PDF e a programação semanal aqui dos vídeos do canal, para você não perder nenhum conteúdo. Então, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê nos próximos vídeos dessa playlist. Um abraço.